Você sabia que essa inflação que está acontecendo no Brasil já aconteceu exatamente igual? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar essa história. Então roda a vinheta. Mas antes de continuar, você já sabe, né? Se inscreve aqui para ajudar a gente, curte aqui o vídeo também, deixa o seu like e compartilha com seu amigo que gosta de entender um pouco sobre dinheiro e economia, que aqui a gente fala bastante sobre isso. Pessoal, no governo do Figueiredo, o que aconteceu no Brasil? A moeda corrente era o cruzeiro. O Brasil, naquela época, decidia via governo, o próprio governo decidia quanto valia a moeda frente ao dólar. Então o Figueiredo ia lá e falava assim, agora o cruzeiro vale 10 dólares, um cruzeiro vale 50 centavos de dólar. Um exemplo, eles faziam o que eles queriam com o câmbio, eles decidiam o valor da moeda. Hoje em dia, o governo também influencia no valor da moeda, mas de uma maneira diferente. Antigamente era via lei, o presidente dizia vale tanto, passava a valer aquele valor. Hoje em dia é via mercado. O governo vai lá e joga muito dólar no mercado, pela oferta e demanda o dólar acaba caindo. Se o governo retira o dólar do mercado, o dólar sobe. E vice-versa com o real, ele faz a mesma coisa hoje. E o que o Figueiredo fez que gerou uma das piores inflações que o Brasil já viu? Lógico que aquela inflação daquela época foi muito pior do que a de agora, porque, por um lado, alguma parte da história a gente aprendeu, mas as políticas econômicas de hoje, de 2020, 2021, foram as mesmas adotadas na época do governo Figueiredo. O governo Figueiredo decidiu que, em vez de um dólar valer 100 cruzeiros, ele passaria a valer 110 cruzeiros. Dessa forma, o Brasil passava uma rasteira na Colômbia, porque o gringo ele iria precisar de menos dólar para comprar o café no Brasil. Então ele gastava menos dólar e pegava mais cruzeiros. Então o exportador ficava muito feliz, porque ele ganhava bastante dinheiro, a exportação aumentou, a balança comercial, a exportação ficou maior, então os exportadores ganharam muito dinheiro. Porém, o que aconteceu na época? Os exportadores com muito dinheiro no bolso, o que eles fizeram? Entrou muito dinheiro no Brasil e eles começaram a comprar coisas. Começaram a comprar carros, começaram a comprar outras coisas e esse dinheiro foi fluindo na economia. Conforme esse dinheiro foi entrando na economia, entrando na mão do povo, o povo passou a ter mais dinheiro. Então o povo começou a comprar mais coisas também, não só os exportadores. Quando o povo começou a comprar mais coisas também, os fornecedores passam a não ter como fornecer aquela demanda. Afinal, tem muita gente com dinheiro, muita gente comprando, então começa a valer um sistema de leilão. Não um leilão propriamente dito, quem dá mais leva, mas o próprio comerciante, vendedor, começa a subir o preço das coisas, porque ele não está tendo condição de entregar toda aquela demanda. Então ele, vou ganhar mais um pouquinho, ele sobe. Só que aí o mercado inteiro começa a subir as coisas. Então o comerciante, o comércio geral começa a pensar assim, eu vou subir porque vai subir outra coisa. E o outro também pensa, então ninguém consegue subir antes. O preço das coisas acaba subindo sempre antes do que você consegue pegar o dinheiro na mão. E foi isso que o governo Figueiredo acabou fazendo ao desvalorizar a moeda. Mas, como entrou muito dinheiro no Brasil e o dinheiro fluiu, e deu certo. O que ele fez no ano seguinte? Desvalorizou mais um pouquinho. E ele foi indo desvalorizando a moeda e foi gerando cada vez mais inflação, porque o dinheiro foi fluindo para dentro do Brasil e foi cada vez mais fluindo e gerando inflação. Só que como o povo precisava de mais dinheiro para comprar mais coisas, o que ele fazia? Desvalorizava ainda mais a moeda, até que chegou em um ponto que aconteceu uma situação que chamaram de max desvalorização. De uma vez só, ele desvalorizou em 35% o valor da moeda, do cruzeiro frente ao dólar. A inflação já estava ali e ela acentuou ainda mais. Então essa foi uma política econômica que o Brasil adotou e eles aprenderam, eles perceberam que não dava certo
ficar controlando o câmbio, que era melhor deixar o mercado decidir quanto que o dólar vale e não influenciar diretamente igual eles influenciavam antes, via decreto de lei. Porque a inflação foi muito descontrolada e simplesmente a situação econômica ficou incontrolável, desenfreada. Bom, o Brasil de certa forma aprendeu com essa lição. Só que de tempos em tempos parece que os governantes esquecem desses ensinamentos que o passado trouxe. Tanto é que agora, em pleno 2020, a política econômica do governo corrente adotou a exata mesma política de desvalorização da moeda para fortalecer a exportação. O que aconteceu no Brasil? Inflação. Eu acompanho bastante gestores de fundos internacionais, gestores que fazem a gestão de bilhões de reais, bilhões de dólares. E esses gestores já estavam alertando desde o ano passado de que a situação da inflação ia descontrolar. Porque o Banco Central do Brasil estava perdendo a mão, eles demoraram muito para subir os juros. E já havia o alerta e a preocupação dos gestores em retirar o dinheiro do Brasil, porque os juros simplesmente estavam muito baixos. Que é o mecanismo que hoje o Banco Central, o governo usa para controlar o câmbio, a taxa Selic. Não somente a taxa Selic, tem alguns outros mecanismos que eles usam, mas a taxa Selic é um mecanismo que influencia diretamente na taxa do câmbio. De que forma? Você, quando for pedir emprestado dinheiro no banco, você não vai pagar a taxa básica de juros, que é a taxa Selic. Você vai pagar mais caro. Mas por quê? Se a taxa básica é essa, por que o banco me cobra mais do que a taxa básica? É muito simples. O que acontece é o seguinte: a taxa básica ela serve do Banco Central emprestando dinheiro para os bancos e não do banco emprestando dinheiro para o cidadão. O Banco Central, quando ele abaixa os juros, ele não consegue obrigar os 5 bancões que estão abaixo dele de abaixarem os juros também. Ele não pode colocar uma arma na cabeça de cada gerente, de cada CEO e falar: você vai abaixar os juros. Não é assim que funciona. O Banco Central, ele abaixa a taxa de juros para 1%, por exemplo. O que ele faz para forçar a baixa de juros? Ele empresta dinheiro aos bancos a 1%. Se eu empresto 1% para o banco A, o banco B também vai querer pegar dinheiro a 1%. E isso força com que o banco C e o D também peguem o dinheiro a 1%. Porque dinheiro barato, os bancos vão querer pegar para eles emprestarem a 5, 6 e eles vão ganhar 5% em cima desse dinheiro que teoricamente nem é deles. É um dinheiro que ele está pegando do governo e está emprestando. Só que se o banco A está oferecendo juros a 5%, o banco B também vai ter que praticar esses juros a 5%. Porque senão ninguém vai querer pegar do banco B. Se o banco C oferecer a 10% juros, quem que vai pegar dinheiro no banco C? Ninguém. Vai todo mundo no banco A e pegar os juros a 5%. Então, dessa forma, o Banco Central força a baixa dos juros. Qual que é o efeito colateral disso? Quando o Banco Central abaixa a taxa básica Selic, o dólar ele foge do Brasil. Se o Banco Central sobe a taxa Selic, por exemplo, a 10%, igual a gente está vendo aí até o final do ano, pode ser que esteja 10%. O gringo coloca o dólar aqui dentro para render esses 10%. O Banco Central também não consegue forçar os bancos a subirem os juros. O que ele faz então? Então ele sobe a 10%, ele começa a tomar dinheiro a juros a 10%. Ou seja, Banco A, me empresta dinheiro que eu vou te devolver com 10%. É isso que o Banco Central faz para retirar dinheiro da economia e colocar dinheiro na economia. Esse foi o erro do Banco Central do governo corrente. O Banco Central colocou muito dinheiro na economia, ele ficou muito tempo mantendo a taxa básica de juros lá embaixo. Isso fez com que, além dele mesmo colocar muito dinheiro na economia, o dólar também entrou via exportação. Isso fez com que entrasse mais dinheiro no Brasil
e gerasse ainda mais inflação. Só que o dólar entra via exportação, mas ele não fica rendendo aqui no mercado com juros, mas ele entra via exportação. Só que a baixa dos juros e a quantidade de real que é colocado na praça é tão grande que o dólar não aguenta, o dólar simplesmente dispara. E tem tanto dinheiro na praça que a inflação também não aguenta, a inflação dispara. Agora, o Banco Central subindo os juros, ele começa a tomar dinheiro para si. Ó, Banco A, Banco B, Banco C, tô 6% aqui, me empresta dinheiro que... E para o banco compensa muito mais emprestar dinheiro diretamente para o governo, porque caso aconteça alguma coisa, o governo pode imprimir dinheiro e pagar para o banco esses juros, mas para o cidadão, em contrapartida, a inadimplência é muito alta. Então o risco do banco para emprestar para o mercado em si, ele é maior. Então dessa forma, o governo consegue irrigar e drenar o dinheiro da economia. Porém, dessa vez, mais uma vez, o Brasil errou a mão na hora de irrigar dinheiro na economia. O Banco Central colocou muito dinheiro na economia e isso é muito triste, porque a inflação ela retira o dinheiro, o poder de compra, principalmente quem mais sofre é o mais pobre, porque o rico ele está com dinheiro emprestado ao governo em títulos justamente de inflação, não somente esse, mas esse é um dos títulos praticados no mercado. O título IPCA+, ele garante a quem empresta de que lá na frente, ao fim do rendimento, você vai receber o seu valor emprestado mais a correção da inflação. Então você não perde o poder de compra. Porém, o pobre que não tem dinheiro sobrando para emprestar para o governo no IPCA+, ele acaba sofrendo mais. Porque simplesmente quando o governo aumenta a oferta de notas no mercado, é oferta e demanda. Se tem mais moeda do que produto, a moeda passa a valer menos. Se tem menos produto do que moeda, o produto passa a valer mais. Era uma coisa que eles não deveriam ter errado. Se eles tivessem estudado um pouquinho da história do Brasil, eles não teriam cometido esse erro, um erro primário de economia. Eu não sou formado em economia, mas é uma coisa que você não precisa ser especialista e nem ser formado em nada para você compreender. A pessoa tem sim que ter um pinguinho de responsabilidade e um pouquinho de zelo na história do Brasil para entender que certas políticas econômicas, quando adotadas, geram efeitos colaterais incontroláveis. A economia é igual uma agulha equilibrada por uma corrente de ventos. Se bater um pouquinho de vento errado do lado de cá, a agulha vai tombar e vai cair. A economia ela é extremamente sensível e os governantes deveriam ter mais responsabilidade com a economia. Beleza? Obrigado por assistir até aqui. Espero que você tenha gostado. Já deixa seu like aqui, compartilha com o seu amigo, sua amiga. Se inscreve no canal aqui para ajudar a gente. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.